E aí galerinha, beleza? Estamos trazendo aí mais uma videoaula para vocês, dessa vez com o Gear 360 da Samsung. Essa câmera ela é justamente para entrar nessa área de 360 com uma simplicidade para quem for fazer essas gravações, né? Como assim, Thales? Trazer uma simplicidade para gravar 360? Lembra que para fazer 360 vocês precisavam antes usar várias câmeras, depois um programa para juntar todas essas imagens, para vocês enxergarem alguma coisa, né? Então, hoje a gente tem justamente uma câmera em que elas têm duas lentes, uma na frente da outra, e que te ajuda justamente a fazer isso depois no app do celular. Através do app do celular ou até mesmo no computador, a gente já junta automaticamente as duas imagens, tanto da frente quanto da trás da câmera. Isso aí é bem legal, gente, porque ela já te traz uma rapidez para os seus jobs aí com o 360. O que mais que eu posso falar sobre ela é que ela faz gravações em 4K até 30 frames por segundo. Né? Ela é em 30 frames por segundo, naturalmente também nas outras resoluções dela abaixo de 4K. E ela chega até 60 frames se vocês fizerem em Full HD. Então vocês podem até fazer um leve slowzinho ali em Full HD. Ela trabalha com micro SD, tá? De formato de mídia dela. Aqui eu tô com uma de 64, mas vocês podem colocar até 200 GB, então vocês podem fazer gravações pesadas, gente. Bateria, infelizmente, ela não dura tanto, né? Ela dura em cerca de meia hora até uns 40 minutos, dependendo das configurações. Mas ela faz também foto, time-lapse, e como vocês podem ver, ela é bem pequena, compacta, né? Ela é leve também, em relação ao celular. Ela utiliza parafuso 1/4 na parte de baixo, então vocês podem travar ela aí de repente numa traquitaninha, num capacete que tenha um parafuso 1/4. E ela também tem um sistema bem interessante que é justamente o NFC, né? Vocês estão vendo esse Nzinho aqui no canto da lente, né, dela. E isso aqui, se vocês pegarem o Samsung S7 e encostar aqui com as costas do celular aqui, ela pode até mesmo pegar já todas as fotos ou os vídeos quase que instantaneamente para vocês. E já fica lá na galeria depois do celular. Temos também o modo de compartilhar facilmente. Através do celular, por exemplo, vocês podem já até jogar pro YouTube, pro Facebook, né? Mas os arquivos mesmos, elas vão gravar em H265, tá? Em MP4. Temos aí também uma certa resistência contra poeiras e respingos. Então vocês podem aí, de repente, numa gravação de motocross ali, onde tem muita poeira levantando, pessoal com arminhas de água, por exemplo, né? Só não digo que vocês podem tacar ela no meio da lama ou mergulhar com ela, certo? Devemos ter um pouco de senso nesse momento. Bom, de contras para vocês, eu diria que ela apenas é feita para o celular Galaxy, né, da Samsung. Bom, faz até um pouco mais de sentido, né? Porque já que ela é o Samsung Gear, né? Então, mas como assim, Thales? Somente o Galaxy? Pois é, eu até tentei baixar o app de 360 Manager, né, do Gear 360 num iPhone, num iPad, ou até mesmo no meu Zenfone da Asus ou no Motorola, não deu, né? Eles nem sequer aparecem na lista. Então vocês têm uma certa restrição aí de smartphone, qual que vocês vão usar para controlar essa câmera à distância. Vocês podem controlar ela sim também através dos botões que elas já têm no próprio corpo dela, né? São 3 botões que depois eu vou explicar cada uma delas nas outras videoaulas. Bom, em questão de carregador. Bom, vocês estão vendo que tenho 3 baterias ali, mas não tem nenhum carregador. Exatamente. A Samsung comeu um pouco de bola nisso, que a gente que é da área de cinema ou de gravações, né? A gente fala, pô, a gente tá com bateria, mas não tem como carregar? Como assim, né? A gente tem que carregar na própria câmera? Infelizmente é essa a situação que a Samsung nos deixou.
Então vocês vão ter que utilizar esse cabo micro SD, né, micro USB, desculpa, para vocês carregarem as baterias na própria câmera. Então, se vocês forem sair para um job, certifique-se de que as baterias estejam carregadas. De outro ponto contra para essa câmera, temos justamente a questão do ponto cego dela, né? Ela pode enxergar em 360, mas esse 360 ela tem algumas falhas. Se vocês pararem para pensar, nessa região aqui onde tem os botões, por exemplo, né, que seria o meio entre uma lente e outra, vocês não vão enxergar, né? Então, a partir da câmera até 1 metro de distância em relação à câmera, né, vindo em direção a justamente esse meio, vocês não vão enxergar nada, né? Ela vai ter um ponto cego. Na imagem, vocês vão ver que ela vai juntar as duas imagens, né? Vai ter uma costura ali. E se você tiver alguma coisa que esteja no meio desse 1 metro entre as duas lentes aqui, vocês vão ver que ela vai estar juntando de uma maneira um tanto quanto porca, né? Ela não vai conseguir pegar ali o que está ali. Bom, também não dá para querer muito, né? Já que a gente já está com uma lente 180 graus aqui, mas ela também tem que ter um certo espaço aqui entre uma e outra, né? Então, para certas gravações, eu recomendo ela para algumas áreas mais abertas, né? Em que você tenha um espaço de respiro. Bom, pessoal, isso aqui são os pontos a se levantar a essa câmera e eu vou fazer aqui as outras videoaulas em relação a funções, botões, conexões e outras coisas, tá bom? Então, até lá!